Primeiramente, boa noite, né? Nós ainda estamos eu com muita honra que eu estou aqui hoje, né? Eu estou um pouco nervosa, eu conheci, para falar desse tema, que não é um tema fácil de falar, né? Apesar de ser um tema pequeno, mas ele é contextualizado de muitas coisas, né? E também é um tema que a gente, enquanto espíritas, não discutimos muito, que é a vida futura. Se nós somos espíritas acreditamos que existe uma encarnação e a gente próprio não fala sobre isso com naturalidade, como fosse uma coisa que irá acontecer, imagina outras pessoas que não acreditam em reencarnação, né? Eu digo, por exemplo, meu marido mesmo. Aí em casa, de vez em quando eu falo, porque na próxima encarnação, não existe isso, nada, isso não existe. E assim, a gente tem que respeitar, né? Porque a pessoa não tem conhecimento. E assim, enquanto seres humanos, enquanto eu também entendo como uma psicóloga que sou, que estudei para isso, eu entendo que cada pessoa tem um tipo de conhecimento, né? Tem uma vivência e que a gente tem que respeitar. Né? Inclusive, acho que aí nesse próprio tema vem dizendo que é uma obrigação do espírita acreditar quando uma pessoa é sincera nas suas convicções. Né? Então, isso é uma forma de caridade de respeitar as convicções. Então, eu tenho que respeitar a convicção dele, que ele não acredita em reencarnação, não acredita em distintas vidas, ele acredita que em algum momento é só esse e pronto. Então, eu tenho que respeitar porque é o entendimento dele. E esse olhar é bom que a gente deixa de ter muitos embates com as pessoas, não só nessa questão, mas em outras, quando as pessoas batem perfil em alguma coisa, a gente não debater com a pessoa, porque é uma convicção dela, então é uma obrigação da gente respeitar, né, essa opinião, que é o que ela acredita. Então, né, o capítulo 2 do livro Segundo o Evangelho, meu reino não é deste mundo. Tópico 2, a vida futura. Então, né, primeiro, nesse capítulo, começa com esse diálogo de Pilatos com Jesus. Jesus faz vir ao palácio, Pilatos faz vir Jesus ao palácio e lhe pergunta, é rei dos judeus? Aí Jesus lhe responde, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Então, Pilatos fala, és, pois, reis? Jesus lhe responde, tu o dizes, sou rei, mas não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, ele se refere a esse tópico aí, dizendo que é a partir daí que Jesus, o Evangelho trazendo, que ele está se referindo à vida futura. Porque naquele momento ali, ele está naquela condição ali de missionário, mas ali não é a vida futura dele. Ele está apenas plantando uma semente para que o povo aprendesse com aquilo, os ensinamentos dele, e lá na vida futura, eles pudessem, né, se desenvolver melhor. Então, nesse tempo aí, os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Eles não acreditavam na vida futura. Eles acreditavam que existiam os anjos e que os anjos eram os privilegiados do Criador. Eles acreditavam também que as coisas boas que aconteciam, as vitórias nas guerras, a riqueza do país seria a recompensa de Deus. E quando eles perdiam as batalhas ou acontecia algum infortúnio, tipo uma peste, uma praga, eles consideravam que eram o castigo de Deus. Então eles não ainda acreditam. Foi? Ainda acreditam. Eles não acreditavam em outras coisas. E então Jesus julgou que ainda não seria o momento de revelar que existia uma vida futura, porque ele achou que ele se os envaidecer
e eles não iam ter entendimento. Então, ele apenas disse para eles que existia uma vida e que era uma lei da natureza, e que era uma lei que todo mundo iria ter que passar. Foi essa mensagem que ele deixou. E com o passar do tempo, que foram vendo as evoluções, as pessoas foram aprendendo, né, mais com as leis morais, Jesus fez surgir o Evangelho através do Espiritismo. E o Espiritismo veio trazer essa elucidação da vida futura. O Evangelho veio trazer essa luz para nós do que seria a vida futura. E ele diz que nem todo mundo crê que exista uma vida futura. Muitas pessoas ainda não creem, e aqueles que creem ainda têm concepções falsas sobre a vida futura. Por exemplo, os evangélicos, eles acreditam na vida futura, mas eles acreditam naquela coisa de ficar lá dormindo, esperando ser chamado para o livro final, que diz que o nome da pessoa vai para um livro, e depois se reúne todo mundo no espaço, e que Jesus vem, quem tem benzações vai passar para o céu, e quem não tem vai para o inferno. Então, é uma ideia errônea, né? E tem aqueles que têm um esposo que não acreditam na reencarnação e na vida futura. Então, e até a gente mesmo, que muitas vezes a gente não tem certeza, eu mesmo não tenho certeza, não vou mentir, eu não tenho certeza que existe uma vida lá, e que eu vou ter uma vida futura, e que tipo, o que é que realmente eu estou fazendo hoje, que eu vou garantir lá na frente que eu vou ter uma encarnação, né, que eu vou ver outras coisas, que eu vou estar mais evoluída do que eu estou hoje, né, eu estou seguindo o que eu acredito, eu estou seguindo um ensinamento que eu adquiri para a minha vida, que é uma coisa que para mim me faz bem, que eu acredito, não estaria aqui, entendeu? Mas assim, certeza absoluta de que realmente tudo isso vai me levar para determinado lugar, eu não tenho, né? Então ele fala isso, que até hoje a gente tem ideias falsas. Por exemplo, quando a gente comete algum ato, né, aí existe, eu vejo que existe uma discussão muito grande de dizer assim, você fez isso, os espíritos também falando, né? A pessoa vai pagar de tal maneira porque ela fez isso, ação e reação. Mas nem sempre é isso, né? Como Deus tem várias maneiras de fazer a pessoa aprender sem precisar necessariamente ser daquela maneira que ela cometeu aquele ato. Por exemplo, uma pessoa que mata, como também vários relatos dos livros espíritas, ela necessariamente não vai morrer na encarnação, ela pode vir com a missão de cuidar de pessoas no hospital, de montar uma creche, cuidar das crianças, para resgatar aquela vida que ele tirou, resgatar os pecados que ele cometeu, o ato infracionário, em relação à vida. Então, cuidar de várias vidas. Então, nem sempre é daquela maneira que a gente pensa. Então, acho que por essas determinadas circunstâncias, acaba que a gente vai colocando na nossa mente, as coisas é assim, assim, vai ser assim, assim, quando na verdade a gente não pode ter certeza de nada disso, porque Deus é amor, né? Deus tem muitas maneiras de fazer a gente aprender através do amor, e não necessariamente você precisa passar pela dor para ter um aprendizado, né? Então, assim, eu acho que se aplica muito também a essa questão de que a gente está fazendo hoje e do que a gente vai ter amanhã na vida, né, futura. Mudaria, por favor. Então, né? Aí aqui eu botei essa parte aqui, mas isso aqui é para depois vocês refletirem e me responderem. Porque os judeus, eles acreditavam nos anjos. E lá no Evangelho tem dizendo que eles não sabiam que nós poderíamos um dia ser anjos e compartilhar a felicidade deles. Então, eu vou aplicar, se todos acreditam que nós um dia seremos anjos, e o que é necessário fazermos para atingirmos esse patamar de ser anjos. Aqui, com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna uma realidade material. A vida futura proporciona, ainda fala de fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens.
Então, ele fala que que a gente hoje em dia vive de uma maneira que nós podemos nos ligar com o mundo espiritual através do pensamento. Só que, por exemplo, de manhã você precisa acordar, a primeira coisa você levar seu pensamento a Deus, fazer uma oração de proteção, fazer uma oração para o Senhor da guarda, seus mentores, pedir a Deus que Ele oriente, que Ele encaminhe pelo bom caminho naquele dia. A gente não sabe o que a gente vai passar durante o dia. Então, quando você faz isso, você está elevando o seu pensamento, está se ligando ao mundo espiritual. Mas aí ele fala que a gente vive muitos problemas da terra e acaba esquecendo de ligar o pensamento ao mundo espiritual. E aí, as energias que nós vivemos ali nos levam por caminhos que muitas vezes não são favoráveis para a gente, né? E a gente habita na Terra apenas uma fase passageira da vida da gente. E a gente não pode estar se preocupando tanto com o que acontece aqui agora. E quando você estiver vivendo uma situação, você tem que lembrar disso, que sua vida não é aqui, sua vida é lá no futuro, na próxima vida. Então, ele falou que quando você faz isso, você torna mais suave, tira um amargor daquela situação que você está vivendo. E porque você sabe, tem certeza que você vai viver algo melhor do que aquilo, que isso é apenas um momento de prova e expiações, que nós estamos no planeta, de provas e expiações, que é normal que nós passemos por essas situações, né? De provações, como as doenças, as traições. Então, todas as vicissitudes que acontecem nas nossas vidas é apenas para nós aprendermos. A gente não deve dar tanta importância a isso. Mas como é que nós encarnados, que estamos vivendo aqui na carne, vivemos essas situações e não vamos dizer que a gente vai sempre conseguir pensar, não, isso é passageiro, isso vai um momento passar. Isso é difícil, né? É difícil porque, afinal de contas, é um aprendizado do espírito, né? É preciso que haja uma mudança nesse espírito. E se ele não tiver mesmo que sofrer, né? Orar muito, pedir a Deus resignação, procurar soluções que melhore aquela situação. Ele fala, inclusive, que todos nós encarnados queremos ficar bem, então todos nós procuramos saídas para nos melhorarmos, porque a gente começa a sofrer e a gente não aguenta muito tempo sofrendo. Aí a gente começa a botar o joelho no chão, né, como dizem, e procurar pedir a Deus ajuda, e acaba que as espiritualidades nos ajuda, nos inclui, a gente vai procurando caminhos que vai melhorar aquele sofrimento. Então ele fala que isso é recomendável, que a gente não fique sofrendo o tempo todo e que a gente procure caminhos para poder aliviar mais as cargas que a gente carrega. Mas que é necessário carregar essa carga porque é um processo de amadurecimento do espírito, né? Então a gente, hoje em dia, a gente tem que ter cuidado, porque tudo que a gente faz tem uma consequência, né? E os pensamentos, as redes sociais estão aí. Quando você entra numa rede social, lá tem todo tipo de informação, né? E você se conecta com essas informações. Da luz vai trazer aquelas energias para você. Se você vai lá e comenta algo, por exemplo, estão criticando alguma coisa, uma situação, e aí, eu também lembrei que eu estava treinando das vacinas, entendeu? Então, assim, naquele tempo das vacinas, começaram a divulgar que as vacinas para derramar, que a vacina matava, não sei o quê. E aí, muita gente entrou nessa sintonia, muita gente deixou de vacinar as crianças, e acabou que doenças que já estavam erradicadas voltaram, né? Então, assim, isso são ações que a gente faz na comunicação, no pensamento, na ação. Então, assim, olha o prejuízo. As crianças não foram vacinadas, não favoreceram, não só crianças como adultos. A gente está vendo aí epidemias que nem os médicos sabem o que é, muita coisa junta. E se as pessoas não tivessem entrado nessa onda desse pensamento de que realmente a gente estava certo e cria toda uma energia negativa, toda uma atmosfera, que isso traz prejuízos. Então, é por isso que a gente tem sempre que orar e vigiar, analisar as coisas antes de estar entrando em qualquer lugar, ou estar repassando,
você está divulgando, ou até mesmo comenta alguma coisa, e outra pessoa vai lá e discorda, aí a gente vai lá e retruca, isso vai criando energias desfavoráveis, né? E a gente não tomar conta com isso muitas vezes, é melhor se calar, né? É melhor se calar do que provocar uma situação pior do que ele está certo. Às vezes, mesmo se der certo, é melhor você fazer de conta que minha amiga, ela pode brincar de paisagem. Eu estou treinando até hoje, mas estou treinando de qualidade. Então, né? Então, os pensamentos, as ações, tudo isso acarreta coisas que nos faz travar aqui na Terra, ficarmos presos aqui, né? E não, a gente nesse momento a gente não pensa o que essas consequências vai trazer para mim, para a minha evolução, para que eu possa estar num lugar melhor lá na minha vida futuramente, né? A gente não pensa essas coisas. Eu acho assim, que a gente precisa começar a fazer isso, né? Eu tive muita dificuldade quando eu peguei esse livro e disse, meu Deus, que negócio chato para falar, eu sei como falar sobre isso, não sei o quê. E esses dias para mim não foram fáceis, né? Eu a minha experiência, não foram fáceis, porque parece que quando a espiritualidade te manda alguma coisa para você ler, parece que vem tudo assim, toda hora parece uma coisa, e aí você fica assim, que não sabe nem para que lado vai. Mas eu acredito que isso faz parte do processo, né? Porque isso não é brincadeira, a gente não tem tempo mais de brincar aqui. Agora é hora da seriedade, da gente realmente praticar o que vem fazer aqui. Se não se comprometeu a estudar o Espiritismo, que é cheio de coisas que a gente tem que seguir, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, para o nosso próprio bem, para o bem do coletivo, a gente tem que, né, se esforçar o máximo que a gente pode, né, porque a gente vai ficar a vida toda só lendo e não fazendo, só lendo, vem para o centro, outro palestra, vai para casa, faz tudo de novo igual. Acontece uma coisa ali, eu estou lá discriminando meu irmão, falando, alguém fez uma coisa errada, eu estou lá ajudando, não, porque isso mesmo, não sei o quê, a pessoa está errada. Não precisa ser assim, não precisa, porque se nós temos um conhecimento que eles não têm, nós temos que fazer diferente, né? Eu tenho que usar isso. Eu acho que é isso que o Cristo espera, né? Eu acho assim, que quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, a gente vai ali, luta todos os dias, pede a Deus, paciência, tolerância, né? Acaba que aquilo ali vai se dissolvendo dentro de você, chega um momento que ela não te atinge mais, né? Ou pelo menos não atinge tanto como atingia antes, né? Quando você vai sofrer, ficar magoado, o orgulho, né? Nosso orgulho acho que é um dos piores desafios que a gente tem. Muitas vezes a gente tem que dar o braço a você, né, para seguir em frente. E não vale a pena você estar ali martelando uma coisa, mesmo que esteja certo. É melhor deixar de lado e seguir seu caminho para você não estar se prejudicando. E às vezes, quando você não é orgulhoso, aquele outro lá que cometeu o erro, ele também observa isso. As pessoas observam, as pessoas percebem. Né? Elas podem nem admitir, mas elas percebem quando você faz qualquer tipo de ação. Né? Isso ali também serve de ensinamento para aquela pessoa. Às vezes, a situação que você está vivendo não é nem para te atingir, mas é para ajudar aquela pessoa que está te fazendo passar por aquela situação. A gente também tem que ver isso. Né? Gente, deixa eu dar uma olhada aqui, não vou. A primeira vicissitude, a morte, que é um dos pontos também que a gente. A morte é apenas uma passagem, né, que a gente tem para chegar na vida espiritual. Então, assim, a gente não precisa temer a morte, porque a gente sabe que a gente não quer ficar aqui. A gente está aqui para aprender, viver, experienciar, passar por experiências para evoluir, depois a gente vai partir. E a gente vai partir através, né, da morte. Então, a morte é apenas um elo entre o mundo material com o mundo espiritual. Já pegar as próprias criações que a gente não precisa ficar a vida toda. E Deus não condena também os gostos terrestres. O que Ele condena é a gente, por exemplo, hoje tem uma doutrinária. Eu sou uma trabalhadora do espírito. Aí eu sei que eu tenho que ser comedida nas bebidas,
está em algum lugar que tenha muita coisa que tem energias negativas. E aí eu, como trabalhadora, vou lá para Itapuã, dançar de shortinho, aquelas músicas que traz pensamentos e ações negativas. Aí sim, Deus é contra isso, que você, que o espírito, ele vai fazer coisas que prejudicam a sua alma. Mas ele não condena que você vá numa praia, vá numa festa, com os amigos, tudo dentro da moralidade, dentro do que não for nada, a pessoa não vai atrair o outro, essas coisas assim que não é recomendável. Então, eu trouxe as características do homem de bem, porque para a gente passar por tudo isso que eles pedem dentro dessa prática da nossa vida futura, eu acho que as características do homem de bem são impertinentes para que a gente consiga atingir o objetivo de estar numa vida futura mais plena. São características que não são fáceis de ser cumpridas, né? São bastante difíceis. Eu acho que algumas coisas a gente até consegue fazer, mas outras ainda não conseguimos. Então, para a gente ver o quanto é difícil se conseguir ter essas características. Eu vou ler esse pedacinho aqui e depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então, característica do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se não fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, fez o outro tudo o que desejaria que lhe fizesse. Então, isso aqui é só a introdução das características do homem de bem. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês sabem quais são as outras características que um homem de bem precisa ter, que nós precisamos ter. Cada um vai dizer uma, diferente de cada um. Acho que tem que ser sincero com o que você está aprendendo, colocando em prática. Porque a nossa consciência é criatura, né? Então, se você está fazendo tudo que a gente está aprendendo, está colocando em prática, eu acho que perfeito não vai ser, mas pelo menos tentar fazer o melhor possível. Seguir as leis divinas. Essa é a maior dificuldade. A gente aprende aqui, né? Henrique também era uma característica que acha uma pessoa de bem, um homem de bem tem que fazer. Amar o próximo. Sem menor orgulho. Sem menor orgulho. Ser caridoso e respeitar o próximo. Respeitar o próximo e ser caridoso. Se esforçar em sua reforma íntima, sua melhoria. Amar a Deus sobre todas as coisas. A piedade é a característica. O mais difícil. Amar os seus inimigos. A margarina. A fé. É? Dona Maricélia. Evitar julgamentos precipitados. Dani. Amar o próximo. Amar o próximo. Seu. Fazer o bem só é bem. Aí, seu Raimundo. Porque lá no Evangelho, esse daí é um dos tópicos, lá de todos que todo mundo falou, todos que vocês falaram estão certos, mas lá tem uns tópicos que eles botam lá como características de seguir. Seu Raimundo está de parabéns, ele falou um dos tópicos, tá lá, fazer o bem sem olhar a quem. É um dos tópicos que eu peguei, não peguei dois, não tenho muito, né? Então, tomar defesa do fraco contra o forte, estudar suas próprias fraquezas, não alimentar o ódio nem rancor, não colocar em evidência os defeitos dos outros. Eu acho que esse tópico aqui
é um tópico que a gente precisa praticar bastante, né? Porque nós, desde crianças, fomos acostumados, né? A evidenciar os erros dos outros. Nossas próprias famílias tinham esse costume de apontar o erro do outro, dizer que fulano é assim, tá vendo? Você não pode fazer, mas sempre apontando o erro da pessoa. Não vai fazer igual a fulano. Exato. Então até hoje é bastante evidente esse tópico aí de apontar o erro da pessoa. Eu não vou dizer que eu não faço o que eu faço, mas eu estou procurando me corrigir, né, para não fazer mais. Assim que eu vejo que eu esteja fazendo, eu vou voltar atrás e vou procurar me redimir, não vou procurar não estar mais cometendo esse tipo de erro, porque a gente só consegue fazer as coisas se a gente tentar, se esforçar. A gente não se esforçar, a gente não vai conseguir nunca, né? E saber que as vicissitudes da vida, todas as dores, decepções, são provas, né? Toda vez que acontece as coisas, a gente se lastima, né? Quando acontece alguma coisa que a gente gosta, a gente sofre muito. Então, a gente tem que aprender a ver as coisas com o olho de espírita, né? Pedir a Deus pelas pessoas, está acontecendo isso com o por favor, Senhor, ajuda essa pessoa a passar por isso. Ter fé no porvir. É isso, você saber o que está acontecendo aqui naquele momento, mas que de alguma maneira isso vai passar. Como o Chico Xavier disse, tudo passará. Os momentos bons vão passar, e os momentos que não são tão bons também vão passar. Eu tenho usado isso bastante na minha vida ultimamente, né? Porque eu vi outro dia acho que eles botaram isso como um ensinamento. E eles tirei algumas coisas referentes a isso. E lá no estudo tinha dizendo assim, que às vezes a gente se empaidece muito quando está nos momentos bons, se achando superior aos outros, porque venceu aquilo ali, que está tendo aquela vitória na sua vida, porque você, diferente de fulano, não conseguiu, se não conseguiu, então você está julgando o irmão. Aí se você botar na sua cabeça que isso também vai passar, você não precisa ser orgulhoso disso, né? Você sabe que você conseguiu, agradece a Deus e segue seu caminho em frente. E também quando tiver com sofrimento, não achar que o sofrimento é eterno. Pedir a Deus força, coragem e seguir. Né? Meu Deus, eu não consigo sozinho, me ajuda. Então a gente tem que praticar o que a gente aprende, o que a gente ouve, o que a gente vê. E falta 10 minutos. E o Espiritismo, com isso tudo, que aqui não vai falando, que o que eles querem é que a gente nos aprimore e que, através desse aprimoramento, Henrique também se aprimore, Dona Rosa se aprimore, eu me aprimore, nós aqui nos aprimoramos, e essa extensão vai se estendendo a todo mundo que está lá atrás, e daqui vai se espalhando para outros mundos, e ele fala que isso a solidariedade que conjuga todas as existências no mesmo ser, e todos os seres do mesmo mundo, motivando a fraternidade universal. Então, quando eu me melhoro, que eu vou espalhando isso para outras pessoas, isso vai ser abrangido pelo planeta, isso vai atingir outros seres. E isso é fato, porque se nossas energias aqui, a gente está cheia dizendo que nossas energias negativas atingem os seres lá em cima, os irmãos de luz que estão nos protegendo aqui embaixo, porque nossa fraternidade, nossos melhoramentos, nossas energias positivas não vai atingir também os seres. Ele fala que isso aí é um ato de fraternidade, porque nossas boas ações aqui vai atingir outros seres, outros planetas também que vão se modificar. E que o objetivo de Deus é esse, a vida futura é essa, que todos os irmãos sejam irmãos em fraternidade. Então, quando a gente for fazer nossas coisas, a gente perceber nisso, né? Que o que eu faço aqui é de uma energia lá do outro lado do mundo, do outro planeta. A gente não tem dimensão dessa distância, né? Mas é fato. Quando eles chegam e nos dizem que nós precisamos orar porque as energias estão muito baixas e os irmãos de luz não estão conseguindo agir. Então, se existe isso para esse trabalho, existe para todo mundo. Então, isso é uma questão de lógica, né?
Bota aí, né? Só coloca. Aqui eu botei uma pequena homenagem para nós. Foi isso que eu achei, viu, gente? Quem não tiver aí, eu sinto muito, mas lá só eu encontrei essas fotos. Então aqui são 6 homens de bem fazendo sua pequena parte aqui dentro do nosso trabalho, dentro do nosso espaço de caridade, dando o nosso melhor, dando a personagem sorrindo, maravilhosa, né? Manuela ali cortando as frutinhas, Emerson, Bárbara. Então eu só consegui essas fotos lá no Instagram. Aí eu botei, né, nessa caravana, nossa pequena ação. Então isso a gente tem que fazer um pouquinho pelos nossos irmãos, com amor, né? Quando você vier fazer com amor. Isso é positivo. Isso é você ser um homem de bem, isso é você procurar dar o seu melhor. E a música para finalizar. Então, assim, eu queria dizer que eu espero que eu tenha trazido um pouquinho de luz para todos vocês e para mim mesma, é claro, né? Eu sei que eu trouxe para mim, porque esses dias eu fiquei trabalhando isso em mim, né? Eu tentei falar de com a maior simplicidade possível que eu podia, né? Da minha melhor maneira de falar. Espero que tenha feito a diferença e que Jesus nos abençoe e nos dê força, coragem, determinação e amor no coração de seguirmos todos os dias lutando, cada um na sua intimidade, cada um que sabe onde sua dor dói e cada um que sabe pedir a Deus por si e pelos seus. Que Jesus nos dê força, fé e coragem de seguirmos sempre em frente. Nós estamos aqui, nós somos todos irmãos iguais. Então aqui a gente não pode estar criticando o outro em nada, né? Tem que acolher o outro. Se em algum momento o outro falhou, não fez o melhor dele, em algum momento ele vai conseguir fazer. E é nossa obrigação apenas pedir a Deus que aquele irmão consiga vencer aquela dificuldade. Porque ele vencendo, eu também estou vencendo. Porque está sempre assim. Não adianta eu vencer e o irmão vencer. Todos temos que vencer, porque nós estamos juntos, nós somos um grupo, somos uma família. Então o problema de um é o problema de todos. E assim vai se estendendo por todos os planetas, por todos os locais. Que Deus nos abençoe a todos nós, que possamos seguir nosso domingo com muita paz, com muito amor. Que Deus nos abençoe a todos. Aí eu trouxe a musiquinha, quero que vocês abrirem.
Nosso momento chegou.